Bem-vindos, vamos a mais um episódio do GS1 Talks, o videocast oficial da GS1 Brasil, diretamente do Brasil em Código 2025. Acabamos de ter um painel maravilhoso sobre padronização, rastreabilidade no mercado agro. Então vamos direto para o tema, direto ao campo, eu diria, né? E eu vou apresentar então nossos convidados que vão falar um pouquinho mais sobre a inovação, sobre padronização e rastreabilidade na agroindústria do Brasil. Obrigada pela presença de todos vocês. Eu estou aqui com o Jean da Paripasso, obrigada pela participação. Também com o Stanley da Embrapa, com o Marcel da BRF e o Nilson da GS1. Obrigada pela presença de todos. Eu queria já começar esse bate-papo com você, Stanley. Todos nós sabemos que a Embrapa é, de fato, uma referência mundial na pesquisa e na agropecuária. Como a rastreabilidade tem mudado, né, como ela tem sido incorporada na base agrícola do mercado brasileiro? É interessante que a Embrapa, como empresa de pesquisa, ela olha o pequeno, médio e o grande produtor. Então, como o futuro do agro, ele é digital, ele é automatizado e é tecnológico, então isso tem tudo a ver com a rastreabilidade, porque o primeiro passo que a Embrapa faz é tentar socializar a tecnologia de tal maneira que o pequeno e o médio produtor consiga ter acesso à rastreabilidade. Abrir novos mercados, ter oportunidade de expandir os seus negócios. Isso está bem alinhado com políticas públicas. Se nós não temos como cobrir o lado financeiro que o produtor muitas vezes reclama, isso não é um problema tão grande desde que a gente consiga subsidiar políticas públicas para conseguir alcançar e socializar a tecnologia para esses pequenos e médios produtores. Segunda coisa, que eu acho que é importante. A Embrapa olha muito a questão da sustentabilidade, tecnologia para potencializar a produtividade, mas não podemos esquecer da sustentabilidade, que também está ligado com a transparência para atender exatamente a grande demanda internacional, que é a transparência social e econômica. Então, isso abre espaço para o Brasil, e a Embrapa tem que olhar esses produtores e, de uma forma geral, atingir todos, olhando a cadeia, os elos, para que com essa composição de informação a gente tenha informação suficiente para a tomada de decisão. A rastreabilidade está realmente deixando de ser um diferencial e se tornando um padrão global de confiança e de competitividade, né? Jean, fala um pouco para a gente sobre essa questão, a atuação e as soluções de rastreabilidade da Paripasso. Bom, primeiro um prazer, né? Um prazer estar ao lado da Embrapa, que é uma referência, e ao lado de uma organização que também é outra referência, e ao lado da entidade, que é o padrão. Então, para a gente... Estamos bem acompanhados, colocar isso em prática. Essa é a nossa função, assim, é tentar pegar as políticas públicas, as demandas da indústria, os padrões, colocar num sistema, num software, nós estamos falando efetivamente de software, e botar ali, seja na produção, na distribuição e também lá na ponta, no varejo, né? Então, todas as etapas dessa cadeia de abastecimento. Tem muitas formas de utilizar isto, apoiando nos controles de qualidade, apoiando nas etapas de passagem do alimento na cadeia, e também na logística. Isso é um negócio que nós vamos aprender até aqui a Associação de Automação, né, Logística. Isso é bem interessante porque o ganho de eficiência por consequência da rastreabilidade, velocidade num alimento que é perecível, assim, é um impacto muito positivo nessa distribuição. Então, a gente percebe isso no dia a dia, com o software, mais os padrões e os conceitos sendo efetivo e trazendo o que a gente chama ali de performance na cadeia. Muito bom. A rastreabilidade realmente traz performance, né, Marcel? Mas me conta um pouco lá na BRF. Além da segurança do alimento, tem também uma questão de reputação, né? Bom, primeiro, obrigado. Prazer estar com todos vocês aqui, né? Estendendo a nossa palestra aí, que acabou de terminar. Eu queria primeiro começar localizando a audiência, contando um pouco quem é a BRF, né? Porque a gente é conhecido pelas nossas marcas de consumo, Sadia, Perdigão e Quali.
A gente está presente na casa de todo mundo e acho que a BRF tem uma característica de ser bastante verticalizada. Então a gente, na cadeia, desde a compra, da originação do grão até chegar na casa dos consumidores, nas geladeiras e na mesa de todo mundo. E aí esses dois elementos que você trouxe, tanto da segurança alimentar, mas também da reputação, eles acabam se entrelaçando essa nossa capacidade de rastrear tudo que a gente faz. Para isso a padronização é fundamental. Então, desde o jeito que a gente consegue operar o nosso sourcing todo, né, quando a gente compra os ingredientes que depois vão virar os nossos produtos, a produção no campo, nosso sistema de integração que é bastante extenso. Nós temos hoje mais de 11 mil pequenos produtores que produzem o frango e o suíno que a gente abate. Então, quando você olha essa cadeia toda, se não houver padronização e não tiver como rastrear, eu não consigo garantir a segurança alimentar, que é tão fundamental. E a gente hoje tem processos bastante robustos nesta área, até chegar na ponta do consumidor. O que a gente vê é que a preocupação da rastreabilidade, que nasceu como uma preocupação de qualidade, de segurança, de controle, de processo, ela é hoje uma realidade para o consumidor, no sentido de garantir que a gente tenha a responsabilidade social que todo mundo tanto espera das empresas e das marcas, né? Então, hoje a gente colocou os códigos nas nossas embalagens que permitem que o consumidor não dependa da informação de ninguém, ele mesmo pode entrar ali e entender na nossa cadeia. Nós estamos falando do QR Code padrão GS1. QR Code padrão GS1, que está no painel frontal. A Sadia foi a marca pioneira no Brasil a colocar os QR Codes no painel frontal das Agora embalagens. É a minha vez de situar a nossa audiência. Então, a GS1 está provocando, né, uma revolução, né, na padronização. Então, nós estamos no mundo todo e no Brasil bastante acelerados. Estamos fazendo a evolução do código de barras, aquele que todo mundo conhece, que está em todos os produtos no supermercado, nas farmácias. E eles vão ser substituídos aos poucos pelo QR Code padrão GS1, que tem um formato de QR Code, que todo mundo já conhece também, mas que além do checkout da máquina ali do supermercado, o consumidor também vai ter acesso. Hoje o código de barras carrega muita informação, mas o consumidor não tem acesso a essas informações. E com o QR Code padrão GS1, o consumidor diretamente ali com o seu celular vai poder ter acesso. Na verdade, já está podendo, né? Se ele for comprar produtos da Sadia, da Perdigão. Tem muitos produtos que já estão com os dois códigos, né, fazendo a transição. E o que a gente consegue com isso, a gente abre um portal, né, para o consumidor de informação. Então, hoje, ao comprar os produtos, ele consegue saber a origem, a propriedade aonde aquele frango foi produzido, foi criado, ao mesmo tempo que ele consegue ter informações nutricionais, informação de qualidade de origem, de ingredientes. Então, tem bastante... Essa é uma demanda do consumidor hoje, cada né? vez mais, ele porque quer saber tudo do ele produto. precisa saber o que ele está consumindo, como está sendo produzido, da onde está vindo, o impacto ambiental de maneira mais completa. Então, a padronização e a possibilidade que o código, né, tanto o Data Matrix na nossa cadeia produtiva, mas também o QR Code na ponta do consumidor, tem ajudado muito a gente a garantir essas duas pontas, né? Consumidor tranquilo, satisfeito e seguro, e ao mesmo tempo a gente garantir que nosso ciclo de produção, nossa cadeia produtiva e de valor também é bastante responsável, íntegra e com qualidade de alto padrão. E os códigos estão chegando no agro agora, né? Então estão chegando no campo, né, Nilson? Qual a grande vantagem, então, da padronização no setor do agronegócio? Você sabe que essa é uma pergunta interessante, porque você sabe que o agro hoje, o desafio do agro é do tamanho do setor. O desafio do agro é do tamanho do setor. Por quê? Nós estamos falando em pequenos produtores rurais, né? Nós temos o exemplo da BRF, né? Uma indústria referência no mercado nacional e internacional. Né? Que hoje utiliza os padrões GS1 para a gestão dos processos, para a segurança e principalmente para dar visibilidade, né, às informações que estão naquele produto, né? Então, a partir do momento que uma empresa aplica, né, o QR Code padrão GS1, os padrões GS1 de rastreabilidade, ela vai poder compartilhar mais as informações, ela consegue transmitir melhor as informações do seu produto, né? E aí nós estamos falando de uma data de validade, uma data de fabricação, ou um código ou serial para rastrear tudo aquilo que aconteceu com o produto. Então, é bem ampla. A base da reputação é a transparência, né? Sem dúvida alguma. É dar visibilidade ao produto. É isso que nós apoiamos as empresas
né? Tanto a indústria como o varejo e principalmente o pequeno produtor rural, porque nós entendemos que, em muitos casos, a tecnologia não chega ali, né? Tem um déficit de informação, de processos automatizados, e o nosso papel como entidade é justamente esse, né? Apoiá-los para torná-los cada vez mais eficientes e, principalmente, levar a informação para aquele consumidor final. E como é que isso está acontecendo no campo? Está acontecendo, está mais rápido, mais tímido do que vocês imaginariam? Está um pouco tímido ainda, mas tem grandes avanços também que estão acontecendo agora, porque é interessante ver o seguinte, a grande mensagem que passamos hoje na nossa conversa foi que sobre a importância da rastreabilidade, mostrando não só uma tecnologia, não só uma exigência, mas a necessidade de se usar. Nós estamos olhando o mercado global, nós estamos olhando o futuro, estamos olhando sustentabilidade, e tudo isso está, vamos dizer assim, contido em um grande universo. Eu não posso desmembrar isso aqui, porque a sustentabilidade faz parte, a transparência faz parte. As pessoas estão envelhecendo, a FAO está dizendo isso todos os anos, estão se tornando mais exigentes. Então, são mais exigentes com relação aos alimentos e à origem dos alimentos também. Então, é dessa forma que a gente precisa se posicionar e se antecipar para mostrar ao mundo que o produtor brasileiro tem a capacidade de começar a pensar boas práticas para nós não ficarmos como um país só atendendo quando muda uma lei aqui, outra lei ali. Ou seja, quando você internaliza as boas práticas, você arruma a casa, você vai pavimentar todo o caminho para você construir soluções sustentáveis, e a rastreabilidade está dentro do processo. E essas soluções já são acessíveis para o pequeno produtor também? Ou ainda é uma exclusividade das grandes indústrias? Como é que a gente está no mercado? Como é que é esse termômetro hoje? Olha só, isso vem mudando bastante, né? A gente, quando vai a campo, a gente vê produtores já trabalhando, né? Sentindo aquela necessidade de aplicar as boas práticas, né? E as boas práticas, muitas vezes, né, elas estão ligadas, né, ou correm em paralelo à automação dos processos, e eles têm trabalhado muito para isso. Então, o produtor hoje está preocupado, sim, em dar mais visibilidade do seu produto, né, e levar a informação de como foi produzido aquele produto. Então, hoje, sim, já existe um movimento, né, muitas empresas, pequenos produtores rurais, já trabalhando, né, ali nos seus processos, ali registrando tudo aquilo que acontece, principalmente, né, para se ter o histórico de tudo aquilo que acontece com o produto. E falando um pouco da indústria, né, uma indústria tão tradicional, presente em praticamente todos os lares do Brasil e talvez também internacionalmente, em que momento vocês perceberam isso? Olha, o consumidor agora, o que o consumidor quer saber além do produto, que não o que o produto é de verdade, né? Na verdade, já fazem alguns anos, a gente ainda recentemente comemorou, né, junto com a GS1, os 60 mil clientes, e a BRF teve a alegria de ser homenageada lá, porque a gente é um dos primeiros a se juntar a esse movimento. Então, assim, é super importante, e a gente tem essa história já bastante antiga, mas eu te diria que, com certeza, nos últimos 10, 15 anos, isso vem se intensificando em progressão geométrica, né? Acho que a digitalização, a disponibilidade de informação, o acesso de todo mundo com o celular na mão, que permite hoje você ler os códigos e QR Code em qualquer ambiente, te permite de alguma maneira estar conectado com essa necessidade. Bom, já que eu tenho o canal, eu quero saber mais. E aí a gente então tem o dever, a obrigação, e para nós é uma tremenda oportunidade colocar essa informação na mão do consumidor. Porque para nós isso agrega valor, agrega relacionamento, agrega engajamento, confiança na marca, tudo que a gente trabalha a vida inteira para construir. Então, sem dúvida, a padronização, os códigos, a rastreabilidade, ela ajuda a gente numa coisa super importante para nós, que é a construção das marcas. Fortalecimento de marcas, que no nosso caso são super fortes, mas que elas só se mantêm vivas, porque elas se mantêm respeitando e conversando com o consumidor. E as necessidades e as vontades do consumidor também vão mudando. Vão mudando, vão evoluindo, né? Eu me lembrei aqui de um caso que eu queria comentar. Recentemente a gente viu uma situação no mercado de ração para equinos, né? Sim. Que uma ração
infelizmente, causando aí mortes de centenas de animais, a rastreabilidade também nos ajuda nesses momentos, né? De um recall, de uma necessidade rápida, de um gerenciamento de crise. Sem dúvida. A gente brinca, né? Fala muitas vezes que a rastreabilidade ela pode estar no papel, mas ela tem que existir, né? Tem que estar escrito e guardado o histórico do que aconteceu desde a origem. É lógico que quando a gente fala num padrão de rastreabilidade, a gente está falando de automação de processo, que torna tudo mais rápido, mais eficiente. E é a resposta que você vai dar para o seu consumidor. Então, num caso como esse, né, que aconteceu da morte de animais, né, que ingeriram uma certa ração, é possível sim. Se você tem um processo bem mapeado, né, automatizado, você vai chegar à origem do problema. Né? E esse é o objetivo quando a gente fala de processos, né, padronizados aí de rastreabilidade. Uhum. Jean, falando um pouco de desafios, né, tecnológicos, né? Quais são os principais desafios tecnológicos da adoção da rastreabilidade? É sistema, é mindset? O que você acha a respeito? Uma excelente pergunta, porque assim, eu não acho que é sistema, eu acho que é gente. Uhum. A gente precisa de pessoas que queiram adotar. E o que acontece é o seguinte, sistema não resolve as coisas se não tiver processo. Uhum. Quando nós nos deparamos com empresas, independente do tamanho, pode ser um produtor bem pequenininho, que aliás eu acho que tem um pouco dessa lenda também, assim, o pequeno não consegue fazer. Isso é coisa de empresa grande, isso é coisa de produtor Exato, grande. eu acho que é muito mais complexo fazer uma empresa grande. Você tem muito mais produto, muito mais processo, muito mais gente envolvida. Uhum. A questão do pequeno é que ele precisa mudar a cabeça e a cultura. A cultura. E normalmente a gente indica, inclusive, que comece um hábito, a gente começa com ele mais simples. Se ele registrar no papel, como o Nilson sugeriu, ele começa a criar o hábito. E são registros necessários, porque quando a gente está falando de rastreabilidade, é assim, quanto eu plantei? Ou qual é a quantidade de animais que eu tenho? Quanto eu vendi? Para eu ter pelo menos um compra e venda dessa situação toda. Quanto eu comprei de insumo? Então, a partir desses controles básicos, a gente começa a ter lógica de rastreabilidade. Rastreabilidade é saída da organização. Então fica talvez essa expectativa tão grande sobre o tema, mas na verdade é necessário para ter um negócio saudável. E tem todos esses desdobramentos, né, benefícios, mas para a gestão da empresa é necessário. E eu acho que como nação, como país, como o Stanley colocou, se eu olho para trás, eu falo assim, bom, nós estamos melhor, eu não tenho dúvida disso, porque eu não quero voltar como era antes. Há 20 anos atrás, está bem diferente agora. Tem oportunidade? Também não tenho dúvida, porque a gente sabe o que é possível fazer. Não vamos dizer, tecnológico a nossa limitação. É uma questão mesmo de engajamento das pessoas, criando a barreira desse medo de fazer o processo ser controlado. O Nilson acompanha, a gente fala bastante sobre isso. Lá na nossa base nós temos 3.000 fornecedores da indústria, supermercado, indústria de alimentos. Eles estão controlando, de alguma maneira, os processos. Alguns com maior profundidade ou menor. Vinculado a eles, tem mais 70.000. Sim. Então, é uma cadeia que vai se desdobrando, né, que interdependente, bem forte. E eles estão fazendo. E quando a gente começa a ter essa base de informação, a gente começa a olhar onde também tem pontos de melhoria. Esse é vamos dizer, acho que é o passo importante que nós precisamos ter. E o ativo agro para nós como nação é indiscutível. Acho que o mundo tem medo da gente nesse sentido. E a gente ainda pode melhorar, então. Sem dúvida. A gente ainda pode melhorar. Stanley, a gente já está se encaminhando, né, para o final do nosso bate-papo. Então, eu queria que você já fizesse uma rodada de considerações finais, começando aqui com o Stanley, sobre essa colocação do Jean. Quer dizer, realmente, a potência do agro do Brasil assusta e ela pode melhorar. Sim. Jean tocou num ponto importante. O problema não é só a tecnologia, o sistema, o software, porque a tecnologia não promove a transformação digital. Ela precisa ter aliados como, por exemplo, a capacitação, o treinamento, a mentoria, mostrar que ela torna a jornada do produtor mais leve e, mais importante ainda, que isso traz um retorno para ele. Então, internalizando esses conceitos,
eu acho que a gente vai conseguir mudar. E por último, eu gostaria de dizer o seguinte, são eventos como esse que nós tivemos hoje aqui, né, no Brasil em Código, que promove as grandes discussões, são fóruns importantes para levantarmos as grandes ideias, subsidiar políticas públicas, tá? Políticas públicas que são, vamos dizer assim, transformadoras, que socializam o conhecimento, traz a oportunidade para todos e garante o Brasil desenvolvendo práticas que são práticas sustentáveis para o rumo da rastreabilidade. Estamos construindo um futuro promissor. É isso aí. Uhum. Vamos lá. Marcel, Se considerações eu pudesse finais. uma mensagem final aqui, eu diria que achar a importância da colaboração. Acho que a rastreabilidade, como na definição dela, ela depende da cadeia toda. E para a gente ter a rastreabilidade, nós precisamos que todo mundo participe. Acho que o papel de cada um de nós, a gente na BRF sendo uma empresa bastante grande, é da gente influenciar, a gente contribuir, porque quando a gente olha para a ponta, olhando para a cadeia, os nossos clientes ainda têm a oportunidade de mais adoção do processo. Da mesma maneira, quando a gente olha para trás na cadeia e olha os nossos fornecedores, a gente tem muita oportunidade ainda. E acho que o grande papel que nós todos temos, cada um no seu momento na cadeia de valor, é continuar incentivando, porque todo mundo sai ganhando, né? Então, na hora da pergunta o que eu ganho com isso, né? Que é a pergunta que a gente conversava um pouco mais cedo. O que eu ganho com isso? Ganha acesso ao mercado, ganha qualidade de negócio, ganha mais valor, ganha rentabilidade. Todo mundo ganha de alguma maneira. Então, acho que o esforço é colaborar, fazer juntos. Ninguém vai resolver a rastreabilidade sozinho. Nós precisamos de todo mundo focados no esforço. E é o que a GS1 tem promovido, essas conexões, né? Você sabe que a base de tudo é a educação, né? A educação, a informação, né? E é isso que a gente tem que trabalhar. É um dos grandes desafios também, né? Levar essa informação, treinar. Nós temos que treinar, né? É simples, mas a gente tem que dizer o quão é simples. Então, acho que a base de tudo isso daí é a educação. Obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo tê-los aqui no GS1 Talks, diretamente do Brasil em Código 2025. O episódio na íntegra você pode assistir no YouTube da GS1 e trechos deles você pode também acessar através das redes sociais, do LinkedIn e do Instagram da associação. Fique conosco e até o próximo episódio.